Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 5 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos 5 e 6, que nos diz o seguinte: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, irmãos, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Glória a Jesus. Ô irmãos, Paulo tinha consciência, né, de quando pregava o evangelho para alguém, ficava limpo, Deus não ia requerer mais o sangue, aleluia, daquela pessoa pela vida do apóstolo Paulo. E certamente o apóstolo Paulo, ele examinava os pergaminhos, as escrituras da época e conhecia claramente o texto que está inserido lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Glória a Jesus. Meus amados, Deus sustenta a missão, mesmo diante da rejeição e das oposições. Desde os tempos antigos, meus queridos, do Antigo Testamento, a rejeição a Deus e a sua palavra faz parte da triste realidade de uma humanidade marcada pelo pecado. As Escrituras Sagradas apresentam muitos exemplos dessa resistência, como o ministério do profeta Jeremias, ao anunciar a vontade do Senhor e convidar o povo a andar em seus caminhos. Jeremias ouviu a dura resposta: não andaremos. Olha só, irmãos, o coração humano, irmãos, muitas vezes endurecido, prefere seus próprios caminhos do que ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, através da sua palavra e segui-lo. O mesmo ocorreu no ministério de Jesus Cristo. Em diversas ocasiões, suas mensagens teriam rejeições. Os irmãos lembram o que Jesus disse lá no capítulo 6, a partir do versículo 60? O texto vai dizer, irmãos, que Jesus ele é abandonado pelos discípulos. E muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, desceram, né? E correram e disseram: duro é esta palavra, quem pode ouvir? Mas mesmo assim Jesus ouviu, e Pedro, impulsionado também, aleluia, e Jesus vendo a situação, aquela angústia de Pedro, ele disse aos 12: queres também retirar-vos? Vocês querem ir embora? E no versículo 68, Pedro responde no capítulo 6, disse-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, houve uma resposta convincente de que Jesus precisava ouvir do próprio Pedro, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus havia orientado, irmãos, os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, que não deixassem dominar pela tristeza e pelo desânimo, não. Quando não fossem recebidos em alguns lugares, deveriam devolver a paz e seguir adiante, até mesmo sacudindo o pó dos pés, como sinal de que continuariam sua missão. O Senhor também ensinou diante da perseguição. Os irmãos lembram lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 10 ao 12, a gente vai ver essa perseguição, e Jesus havia dito aos seus discípulos: se os profetas, os próprios profetas e discípulos, e até mesmo Jesus, irmãos, foram rejeitados, não devemos imaginar que a nossa caminhada também será diferente, não. Haverá momentos em que encontramos corações endurecidos, resistência à verdade, até oposição aberta ao Evangelho. Foi algo semelhante que aconteceu com Timóteo, quando pastoreava a igreja em Éfeso, e diante das provações, das pressões, das dificuldades, ele recebeu o encorajamento do apóstolo Paulo,
que o exortou a despertar do dom que havia nele e cumprir fielmente o seu ministério. Essa missão, irmãos, também está conosco. Aleluia! Nós devemos, e o próprio apóstolo Paulo enfrentou também essa rejeição. Em vez de parar ou de desanimar, ele seguiu adiante, levando o evangelho a outros povos. E quanto a nós, que faremos, irmãos? Devemos estar fortalecidos na oração, na palavra, no Espírito Santo. Levantemos, irmãos, com coragem e continuemos firmes a cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Que Deus em Cristo vos abençoe e a